Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina a seguinte cena. Uma pessoa pega o celular, abre o aplicativo do banco ali com a impressão digital e faz uma transferência. Uma ação que leva, uns 2 segundos no máximo, né? Exato. Só que, naquele exato milissegundo, aquele dado biométrico, o histórico financeiro atrelado àquela conta, o limite do cartão de crédito, bom, tudo isso embarca num voo transatlântico invisível. E sem checagem de passaporte. Nenhuma. Não existe um agente de alfândega pedindo para declarar o que está sendo levado na mala digital, sabe? É um fluxo contínuo. Pois é, em uma fração de segundo, uma vida digital inteira cruza oceanos e aterrissa num servidor lá em outro continente. E hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é justamente examinar um documento legislativo novíssimo. E bem polêmico, diga-se de passagem, muito. Um documento que está tentando, meio que desesperadamente, construir um controle de fronteiras para esse mundo invisível dos dados. O que, na verdade, é um desafio colossal. Porque, pensa bem, a nossa intuição de como o mundo funciona é inteiramente baseada em geografia física, né? Sim, a gente sabe onde fica a fronteira. Exato, sabemos onde o Brasil termina e onde o próximo país começa. Mas no ecossistema global de dados, essa linha simplesmente não existe. Não tem uma catraca para o dado passar. Nenhuma. E o documento que temos hoje aqui na nossa mesa de análise é o projeto de lei número 449, de fevereiro de 2026. De autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, certo? Isso mesmo. E a proposta central dele é basicamente inserir um capítulo totalmente inédito na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. O capítulo VA. E, bom, o objetivo da nossa investigação detalhada hoje é entender como isso impacta a realidade de verdade. Porque no papel tudo é lindo, né? Exatamente. E para quem nos ouve, a primeira pergunta deve ser, por que isso importa? Por que eu deveria me importar com um projeto de lei sobre fluxo de dados? E a resposta é bem direta, na verdade. Porque na economia moderna, absolutamente tudo depende dessa viagem invisível de informações. Tudo mesmo. Olha, se uma pessoa administra uma pequena loja online que usa, sei lá, um provedor de nuvem mais barato localizado na Europa, Ou uma multinacional de saúde que precisa processar exames fora do país. perfeito. Essa lei vai ditar se esses negócios podem continuar operando ou se a fronteira digital será fechada na cara deles. É que o texto tenta resolver um problema de sobrevivência econômica, sabe? Se o Brasil isolar seus dados, as empresas brasileiras são ejetadas das cadeias globais de comércio. Ficam isoladas numa ilha digital. Exato, mas ao mesmo tempo existe aquele dever do Estado de garantir que o histórico médico ou bancário de quem vive aqui não vá parar num país onde esses dados possam ser vendidos ou expostos sem qualquer critério. Ah, com certeza, ninguém quer ter o prontuário médico vazado do outro lado do mundo. De jeito nenhum. E é bem aí que entra o coração desse projeto, que é o artigo 63A. Ele cria o que eles chamam de reconhecimento de adequação. Reconhecimento de adequação. Deixa eu ver se consigo visualizar a mecânica disso. Manda ver. Pelo que eu li no texto base, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai olhar para um país estrangeiro e declarar se as leis deles são adequadas. Isso. Um carimbo de aprovação. Então, é como se estivéssemos falando de padronizar a bitola de trilhos de trem, né? Nossa, essa analogia é perfeita. Se o trilho do Brasil for do mesmo tamanho e tiver o mesmo padrão de segurança do trilho lá no Reino Unido, o trem cheio de dados pode simplesmente passar direto. Não precisa frear. Exato. Não precisa parar na fronteira, descarregar a carga, passar por uma inspeção manual e trocar de vagão, sabe? O que atrasaria tudo absurdamente. A imagem dos trilhos ilustra perfeitamente aquele atrito comercial que a lei quer eliminar de vez. Facilita o comércio. Sim.
E a justificação do projeto de lei deixa muito claro que o alvo aqui é, na verdade, o alinhamento com a União Europeia e o Reino Unido. Os nossos grandes parceiros comerciais. Exatamente. Se não tivermos o mesmo tamanho de trilho que eles, empresas europeias ficam legalmente proibidas de usar serviços de tecnologia brasileiros, e vice-versa. E isso seria um desastre econômico. Um desastre total. Então, o reconhecimento da adequação é a ANPD atestando oficialmente que o país de destino trata a privacidade com a mesma seriedade que a nossa LGPD. Certo, entendi. Mas olha, vamos pensar no mundo real agora. Vamos lá. Digamos que a ANPD analise um país, veja que as leis são ótimas, lindas no papel, e dê esse carimbo de adequação. O trem começa a passar livremente. Tudo fluindo bem. Só que aí, no ano seguinte, o governo desse país muda. Um novo regime assume o poder e aprova uma lei maluca permitindo vigilância em massa sem mandado judicial. Um cenário super possível hoje em dia. Pois é, nossos dados simplesmente continuam fluindo para um sistema que agora está completamente comprometido. A gente fica de mãos atadas. Ah, eu fiquei atenta a isso também quando li o projeto, mas o texto antecipa exatamente esse cenário de instabilidade política e jurídica, sabe? Ah, eles pensaram nisso? Pensaram sim. O artigo 63D estabelece que esse reconhecimento não é definitivo de jeito nenhum. Não é um passe livre para sempre. Não mesmo. Existe uma reavaliação periódica obrigatória a cada 5 anos. 5 anos? Isso. E o mais importante, a NPD ganha o poder de fazer reavaliações extraordinárias a qualquer momento e suspender o acordo se houver comprovação de risco aos direitos fundamentais. Ou seja, a confiança é totalmente condicional ao bom comportamento do parceiro. Exato. Pisou na bola, perde o carimbo. Bom, na teoria isso soa muito seguro. Mas como isso se aplica na prática, hein? Como assim? É que é muito bonito dizer que a NPD pode suspender um acordo com uma potência estrangeira. Mas como o Brasil obriga, digamos, uma gigante da tecnologia europeia a parar de puxar dados daqui? A execução disso. Nós vamos mandar a Marinha cortar os cabos submarinos de fibra ótica. Como se executa essa suspensão de verdade no mundo real? Ah, ninguém vai cortar cabos no fundo do mar, né? A fiscalização e a punição ocorrem da ponta comercial e jurídica aqui dentro do nosso território mesmo. Aqui no Brasil. Sim. Se o acordo for suspenso, qualquer empresa que continue transferindo dados para aquele país perde automaticamente a base legal para operar no Brasil. Perde a licença, basicamente. As filiais brasileiras dessas multinacionais seriam alvo de multas pesadíssimas, bloqueio de contas e, no limite extremo, a proibição total de oferecer seus serviços e aplicativos para usuários no Brasil. Entendi. O bloqueio não é físico lá no oceano, ele é financeiro e operacional aqui. Isso. Se a empresa quiser continuar acessando o mercado consumidor brasileiro, ela vai ter que redirecionar o fluxo de dados para servidores em países que ainda possuam o status de adequação. Faz todo sentido. O peso recai totalmente sobre a operação local da empresa. Se doer no bolso, eles resolvem. Exatamente. A linguagem do mercado. Mas isso me leva a outro problema logístico da lei, sabe? Eu estava lendo o artigo 63C e ele fala sobre a NPD analisar pedidos, fazer relatórios técnicos detalhados, abrir audiências públicas de até 45 dias. É bastante burocracia. Bastante? Se cada rota de dados precisar passar por essa burocracia governamental demorada, a nossa internet comercial não vai engarrafar completamente? É uma preocupação válida. Como a lei tenta evitar que o Brasil fique travado comercialmente enquanto espera o carimbo dos burocratas? Então, o legislador pensou nisso e incluiu uma válvula de escape para o mercado. É o artigo 63E. O que ele disse? Ele introduz os regimes simplificados de transferência e os chamados esquemas de certificação setorial. Uma via rápida. Exatamente, um fast track. A lei lista setores estratégicos específicos que podem usar esse atalho, tipo tecnologia da informação, plataformas digitais, instituições de pesquisa, indústrias farmacêuticas e fintechs. Espera um pouco. Deixa eu processar essa lista. Indústrias farmacêuticas e fintechs. Sim, eles estão no fast track. Mas olha, esses setores lidam exatamente com as informações mais intimistas e perigosas que alguém pode gerar, né? Sem dúvida. Estamos falando de mapeamento genético, diagnósticos de doenças graves, perfis de crédito, senhas bancárias. Dar a essas indústrias super específicas uma via rápida para mandar dados para fora não é assumir um risco astronômico? Parece, né? Parece que a lei está removendo os limites de velocidade justo para a carga mais explosiva que existe. Ah,
Essa leitura inicial realmente causa um espanto. Eu mesma fiquei surpresa. Mas aí a gente precisa mergulhar no parágrafo 2º desse artigo 63E. Tem um detalhe lá. Tem. O termo simplificado na lei refere-se à burocracia do Estado, sabe? Não à segurança técnica em si. Ah, entendi, o governo sai do caminho. Isso. A Via Rápida exige que essas empresas comprovem, através de entidades acreditadas, que cumprem medidas técnicas e organizacionais rigorosíssimas. Que tipo de medidas? Incluindo o uso de normas internacionais, tipo as certificações da série ISO. Tá, mas quando a gente lê normas ISO ou entidades acreditadas, às vezes soa apenas como um jargão corporativo, sabe? Papelada. É o que isso significa no chão de fábrica do mundo digital. É só um papel na parede da empresa dizendo, olha, nós somos cuidadosos. Muito pelo contrário. Uma certificação ISO para a segurança da informação não é um diploma que você simplesmente compra e pendura na parede. Não é pagar a taxa e pronto. De jeito nenhum. É um regime de auditoria exaustivo. Significa que uma equipe de auditores independentes entra na empresa e verifica se os servidores possuem criptografia de ponta a ponta real. Eles testam o sistema? Sim, eles testam na prática se, digamos, um funcionário de baixo escalão consegue acessar o banco de dados de clientes sem autorização. Avaliam como a empresa reage a ataques hackers simulados, exigem planos de recuperação de desastres. Uma checagem completa. Completa. O que a lei está fazendo, na verdade, é terceirizar a confiança. A ANPD não precisa checar a fintech todos os dias porque a fintech é obrigada a pagar um auditor externo altamente qualificado para fazer isso o tempo todo. E se falhar? Se a auditoria falhar, a empresa perde o fast track na mesma hora. Cai na vala comum da burocracia. Entendi. Então, no caso prático de um brasileiro que viaja para Paris e compra um café usando o aplicativo do Banco Brasileiro. Um cenário super comum. O dado daquela transação voa para a Europa, não porque o governo brasileiro avaliou o servidor francês naquela manhã, mas porque o banco já provou para um auditor internacional que os cofres dele são impenetráveis. Esse é o mecanismo exato. A burocracia estatal sai do caminho e a auditoria técnica privada assume o controle contínuo. E aí a inovação flui mais rápido, mas sustentada por um arcabouço técnico padronizado globalmente. Perfeito. É exatamente isso. Olha, isso funciona incrivelmente bem para o setor privado. O banco ou o laboratório farmacêutico contratam os auditores, resolvem o problema técnico e a vida segue. O mercado se regula. Mas e quando os dados não são de interesse comercial, mas sim de interesse estatal? Aí a história muda completamente. Vamos supor que a Interpol ou um serviço de inteligência estrangeiro esteja solicitando informações de cidadãos brasileiros. É o cenário mais delicado. Muito. E pelo que sei, agências de espionagem não costumam convidar auditores independentes para avaliar a criptografia de seus servidores, né? Definitivamente não. Como essa lei lida com o poder de outros estados? O projeto de lei traça uma linha bem dura aí e cria uma exclusão categórica no artigo 63F. Ficam de fora. Totalmente. Atividades de defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais não podem, em hipótese alguma, usar os mecanismos de reconhecimento de adequação ou os fast tracks do setor privado. Nossa, é como se a ANPD fosse o leão de chácara da balada de dados, sabe? Adoro essa analogia. Tipo, o comércio, a pesquisa e as plataformas digitais podem entrar na festa de boa, pela porta da frente, usando a via rápida, desde que mostrem a identidade VIP da certificação ISO. Exato. Mostrou a ISO, entrou. Mas quando o assunto é espionagem ou investigação criminal tentando entrar nessa mesma festa, o leão de chácara simplesmente barra as agências na porta e diz, aqui não. A imagem do leão de chácara ajuda muito a entender essa separação. Mas, para sermos precisos sobre as engrenagens da lei, o leão de chácara não apenas barra essas agências. O que ele faz? Ele aponta para um prédio completamente diferente, com regras totalmente distintas. Essas agências de segurança operam sobre uma lógica de soberania, não de mercado. Outro jogo de regras. Sim. Para que dados sejam transferidos numa investigação criminal internacional, por exemplo, o Brasil não usará a LGPD comercial, mas sim os tratados internacionais de cooperação penal e instrumentos de assistência jurídica mútua.
Aqueles acordos entre governos. Isso. O fluxo de dados de segurança ocorre de estado para estado por canais diplomáticos ou policiais super seguros, onde existem garantias do devido processo legal e controle judicial. Tudo via justiça. Exato. O projeto de lei faz questão de garantir que regras de mercado não contaminem as regras de soberania. Fica uma linha divisória muito clara, então. Regras de mercado de um lado, tratados criminais e de inteligência do outro. Misturar os dois seria o caos. Seria mesmo. Mas sabe de uma coisa? Dentro desse mesmo artigo que trata da segurança pública, o artigo 63F, eu notei um detalhe. Qual? O parágrafo 1º cria um nível de alerta máximo para um grupo específico da sociedade, as crianças e os adolescentes. Ah, sim, o cofre de dados. Exato. Por que a lei precisou fazer um destaque tão isolado para esse grupo específico? Por quê? Veja bem, os dados de crianças representam o maior risco assimétrico no ambiente digital hoje em dia. Como assim risco assimétrico? É que um adulto pode, teoricamente, ler os longos termos de serviço e consentir com o uso do seu histórico de navegação. Mesmo que quase ninguém leia de verdade, a opção está lá. Exato. Mas uma criança não tem essa capacidade jurídica ou cognitiva de entender com o que ela está concordando. Então, o texto da lei institui uma espécie de cofre reforçado para eles. E como funciona esse cofre? Não importa se uma plataforma digital gigante está usando a via rápida e possui todas as certificações ISO do mundo. Se o pacote de dados transferido contiver informações de menores de idade, a lei exige a implementação de salvaguardas e medidas técnicas adicionais, sem exceção. O padrão de segurança sobe de nível automaticamente. Muito. É o reconhecimento legal de que a pegada digital de uma criança está sendo formada antes mesmo que ela consiga entender o conceito de privacidade. A lei tem que ser a barreira de proteção dela. Olha, toda essa estrutura que a gente está dissecando aqui é formidável. Revisões a cada 5 anos, punições pesadas, suspensões, auditorias rigorosas, proteção especial para crianças, separação total de dados de inteligência. É uma malha de proteção bem densa. Mas a gente precisa encarar a realidade econômica do nosso país, né? Com certeza, a conta chega. Pois é. Pagar por auditorias internacionais e sistemas de criptografia complexos custa uma fortuna. Um banco multinacional resolve isso com um estalar de dedos. Não faz nem cócegas no orçamento deles. É só mais uma linha na planilha de custos. Mas o que acontece com 3 estudantes de tecnologia que acabaram de abrir uma startup numa garagem no interior do Brasil? Desenvolveram um aplicativo incrível e, por economia, usam um servidor estrangeiro. Aquele cenário clássico do pequeno empreendedor. Exatamente. Se o padrão de exigência da lei for o mesmo de um banco europeu, esse projeto não vai simplesmente asfixiar e esmagar as micro e pequenas empresas brasileiras sob uma montanha de custos técnicos inalcançáveis? Olha, eu confesso que fiquei muito preocupada com isso logo na primeira leitura. Se o projeto parasse apenas na criação de regras e punições, esse seria o resultado inevitável. Um monopólio dos grandes. Exato. A criação de um oligopólio digital onde apenas as empresas gigantes com orçamentos infinitos sobreviveriam. E o pequeno morre na praia. Mas o deputado Rubens Pereira Júnior inseriu no texto um contrapeso institucional fascinante para evitar isso. É o Conselho Interministerial de Privacidade e Competitividade Digital, o CIPCD. Um conselho interministerial? Soa bem burocrático, eu sei. Sempre que vejo essas palavras ligadas a Brasília, imagino uma sala cheia de pessoas de terno discutindo teorias por horas e horas, sem chegar a lugar nenhum prático, sabe? É a imagem que a gente tem mesmo. Quem exatamente tem assento nessa mesa? E como eles vão impedir que a startup lá da garagem vá à falência amanhã? A composição desse conselho, que está descrita lá no artigo 3º, revela toda a estratégia por trás disso. Não é só burocrata de terno. Quem está lá? Teremos representantes do Ministério da Justiça, que obviamente foca na lei, do Ministério das Relações Exteriores, olhando para a diplomacia global, da Economia, preocupado com o impacto financeiro nas empresas, Faz sentido. e também do Ministério da Ciência e Tecnologia, entendendo a infraestrutura de cabos e servidores, além da própria ANPD.
Mas o elemento mais crucial de todos é a exigência de até 3 representantes da sociedade civil e do setor produtivo. Ah, então a sala não é formada apenas por advogados do Estado. Não mesmo. Temos diplomatas, economistas, especialistas em tecnologia pura e principalmente as pessoas que realmente têm uma folha de pagamento para honrar no final do mês. Exato. Todo mundo colidindo ideias no mesmo ambiente de decisão. E qual é a missão prática desse conselho? Para além de só debater. E no artigo 5º é criar o que a lei chama de programas de partial compliance, ou seja, conformidade parcial e auditorias escalonadas. Auditoria escalonada. Como isso funciona para a nossa startup da garagem? Basicamente, o conselho tem o poder legal de olhar para a startup e dizer: a gente sabe que vocês não têm orçamento para o pacote completo de segurança de uma multinacional farmacêutica. Certo? Portanto, para o nível de risco dos dados que vocês processam, vamos exigir apenas os passos básicos de segurança e a auditoria de vocês será proporcional ao tamanho e faturamento da empresa. Nossa, isso muda completamente o cenário. É uma régua flexível baseada no porte da empresa e no nível de perigo dos dados que ela manipula. Perfeitamente. Um aplicativo simples de controle de estoque de uma padaria que usa a nuvem não pode ser tratado legalmente como uma empresa que faz sequenciamento de DNA humano. Seria uma injustiça tremenda. E impossível de pagar. E a lei vai até um passo além dessa flexibilização toda, viu? Sério? O que mais tem? Ó, artigo 6º autoriza o apoio técnico, financeiro, Dinheiro. dinheiro. Isso significa destinar dotações orçamentárias e criar convênios governamentais reais para capacitar e até subsidiar financeiramente a adequação das micro, pequenas e médias empresas aos padrões internacionais de segurança. Então o Estado não vai apenas cobrar a certificação super cara. Não, ele vai, através desse conselho interministerial, ajudar a pagar a conta ou fornecer o treinamento necessário para que os pequenos empreendedores consigam a conformidade sem comprometer a competitividade deles no mercado. Olha, isso é de um pragmatismo impressionante. Evita que a proteção de dados se torne um muro intransponível que protege apenas as corporações gigantescas que já dominam o mercado hoje. A lei nivela o campo de jogo. Exato. O governo se torna um facilitador para que o pequeno empreendedor consiga o seu carimbo e possa exportar seus serviços ou usar a infraestrutura global sem medo de tomar uma multa que feche as portas da empresa. É uma abordagem bem moderna de regulação. Bom, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente desempacotou hoje aqui. O projeto de lei 449 de 2026 se revela não apenas como um emaranhado de regras restritivas chatas, mas como um verdadeiro manual de instruções estratégico para o Brasil existir na economia globalizada moderna. Um manual de sobrevivência, até. Sim, ele busca criar um fluxo expresso e seguro para o comércio. Garante que a espionagem e investigações criminais fiquem confinadas a tratados diplomáticos adequados, constrói cofres específicos e blindados para os dados das crianças e, de quebra, estende a mão com subsídios e flexibilidade para as pequenas empresas não ficarem para trás. Resumiu perfeitamente. É uma tentativa bem ambiciosa de pavimentar nossa ponte digital enquanto se fortificam as paredes da soberania nacional. A engenharia jurídica desse projeto é indiscutivelmente robusta, sabe? E me parece bem intencionada. Tem um mais aí. Tem, porque existe um paradoxo estrutural em tudo isso que a gente discutiu aqui, e eu venho pensando muito nisso. Qual o paradoxo? Nós estamos construindo um sistema gigantesco baseado em revisões a cada 5 anos, certificados burocráticos, conselhos de ministérios e prazos administrativos que operam na velocidade tradicional da burocracia humana. E a tecnologia não espera. Exatamente. Enquanto a gente debate no conselho, do lado de fora da sala, tecnologias como a inteligência artificial generativa e a computação quântica estão reescrevendo a forma como os dados são processados e extraídos. E não em anos, mas em questão de semanas. É uma evolução exponencial. Um ataque em massa usando IA ou uma nova técnica de extração de dados pessoais ocorre em milissegundos, e a inteligência artificial ignora solenemente qualquer conselho interministerial ou acordo diplomático prévio assinado no papel. Ela simplesmente passa por cima. Passa por cima. Então a provocação que fica para quem acompanha a nossa análise, indo até além do texto da lei, é a seguinte:
Até quando o nosso conceito de criar legislações baseadas em fronteiras adequadas, feitas por humanos, vai conseguir sobreviver e fazer sentido diante do ritmo incompreensível das máquinas e algoritmos que essas mesmas leis estão tentando enjaular? É uma reflexão pesada e extremamente necessária para os próximos anos, sem dúvida. Vamos ter que acompanhar de perto. Bom, muito obrigado a quem está ouvindo pela companhia e mais esta jornada fascinante pelos bastidores legislativos do nosso futuro digital. Até a próxima! Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!